obediente do aprisco do Senhor. Ela ouve a meiga voz, segue os passos do pastor. Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre obediência versus rebeldia. Você é rebelde ou você é obediente? Aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 26, fala assim: O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Sabe, aquela criança que fala assim: hoje eu tô com preguiça, hoje eu não quero, e não ajuda a mãe, e é rebelde. Olha aqui, ele envergonha o pai. Você já foi no shopping? Já viu aquelas crianças que ficam deitadas no chão chorando, e grita. Por quê? Porque quer alguma coisa e a mãe e o pai não pode comprar. Aí fica fazendo a mãe e o pai passar vergonha. Olha só que feio. A Bíblia fala que nós temos que ser obedientes. Olha o que está falando aqui. O que aflige seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. E Deus fica triste com essas coisas. Olha aqui, ainda no capítulo 19, no versículo 20, fala assim: Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábios nos teus últimos dias. Então, se a sua mãe falar que te der conselho para você obedecer, para você se comportar, mesmo que ela não tenha dinheiro para comprar aquilo que você quer naquele momento, ela vai orar para Deus preparar. E você também tem que orar para Deus preparar. Porque a Bíblia fala assim que nós temos que fazer as nossas petições a Deus. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que orar pedindo para Deus. Porque às vezes os nossos pais não têm condições de comprar. Então a gente ora e no momento certo Deus vai preparar. Deus não vai preparar na mesma hora. Às vezes Deus prepara na mesma hora. Mas às vezes Deus demora um pouco assim. Por quê? Porque Ele quer testar se a gente tem paciência. Tem criança que não tem paciência. Tem adolescente que não tem paciência. Quer as coisas logo. Aí fecha a cara. Aí fica todo com raivinha dentro do quarto. Todo fechado, não quer falar com ninguém, não é assim. Olha aqui, ouve o conselho e recebe a correção. Às vezes, você tá aí todo rebelde, não quer obedecer, aí a sua mãe vai te corrigir e você acha ruim. Mas você não pode me bater, porque eu tenho uma lei aqui, a Bíblia fala que pode sim. Aqui no 18 fala assim, no capítulo 19, versículo 18 fala assim, para os pais, hein? Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Aqui fala assim, que é pra gente, os pais, que pode sim pegar uma varinha e dar umas lapadinhas assim nas perninhas, sabe? Só pra criança obedecer. Porque tem criança que responde, tem criança que se joga no chão, tem adolescente que fica um bico tão grande, meu pai do céu, quase fura assim a cabeça dos outros quando vai passar. Então, você precisa se comportar melhor, tá bom? Se você quiser ser abençoado. Olha aqui, no 16 fala assim, ainda no capítulo 19, versículo 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Tá vendo? Porque você acha que tem muito adolescente que tem raiva do mundo e quer tirar sua própria vida, é infeliz? Porque além de não conhecer a Cristo, eles não querem obedecer aos seus pais, nem o pai nem a mãe. As pessoas do mundo, eles não têm o amor de Cristo no coração, sabe? Então, para eles, é tudo chato. Então, quando você é crente em Jesus, você, mesmo que você fique afligido, sabe? Às vezes você não consegue as coisas do seu jeito,
Então você entra no seu quarto, você ora, você pede direção a Deus, você tira uma palavra, Deus vai confortar você, Deus vai falar com você, tá bom? Mas aqui o resumo de todo esse pequeno estudo é obediência. Se você obedecer, você vai ter vida. Aqui, ó, o que guardar o mandamento, ou seja, o que obedece, guardará a sua alma. Mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então, nós aqui, ó, o meu intuito é ensinar os caminhos do Senhor para você, certo? É ensinar o caminho do quê? Você chega até a Deus como? Por meio da Bíblia e da oração e do arrependimento. Mas acontece que eu tenho umas coisas escondidas aí que eu não quero contar para ninguém, que eu tenho vergonha, eu tenho medo, alguma coisa. Vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Para saber a respeito de coisas escondidas. O que a gente deve fazer? Capítulo 28, versículo 13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confesse e deixa alcançará misericórdia. Tá vendo? Se você confessa, se você fala, mas eu não quero falar com a minha mãe, não quero falar para o meu pai, então você vai falar para Deus, você vai dobrar o joelho. Você vai falar: Senhor, eu fiz isso e isso. Eu tô com vontade de fazer isso e aquilo. Eu sei que não te agrada. Eu quero que o Senhor me ajude a tirar essa vontade do meu coração. Aqui, ó. Se você confessar o que você fez ou o que você está querendo fazer, que você sabe que não agrada a Deus, se você confessar, se você falar para Deus e você deixar aquele pensamento ou deixar de fazer aquilo que você já fez, que você sabe que é errado, você vai alcançar a misericórdia de Deus. E se Jesus voltar hoje, aí você vai ser arrebatado. Mas se você encobre, esconde, não fala para ninguém, somente se você for uma criança que quebra as coisas da sua mãe, não fui eu. Filho, você viu tal coisa? Eu não vi, não. Não sei, não. Aqui, ó, o que encobre. O que é transgressão? Significa a ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar noções que pressupõem a existência de uma norma que estabelece e demarca limites. Ou seja, resumindo, é a ação, é o ato que você faz, tem um limite ali, né? Sua mãe põe esse Então, você desobedece aquilo, você está cometendo uma transgressão. Se você está escondendo, você tem uma norma, só que você não cumpre aquela norma, você está cometendo uma transgressão. Então, aquele que transgride não vai prosperar. Aí você vai precisar das coisas lá na frente, por exemplo, o fim do ano está chegando. Geralmente, no fim do ano, as pessoas vão comprar roupas, calçados, brinquedos novos, não é verdade? E aí você, com a sua rebeldia, vai perder a bênção, não vai prosperar, porque a sua mãe não vai ter prazer em comprar as coisas para você, porque tá vendo que você não tá merecendo, ó, que o meu filho tá falando também. Não é verdade? Tem que obedecer, não é verdade? Tá bom? Então, a partir de hoje, você vai chegar na sua mãe, no seu pai, você vai conversar com eles. Olha, fui eu que fiz tal coisa aquele dia, me desculpa. Você vai se humilhar, entendeu? Mas isso aí eu vou ficar com vergonha, que não sei o quê. Mas aqui tá falando: o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você quer ser abençoado, a partir de hoje você vai começar a fazer as coisas certas, para você não ser um transgressor. Mas eu sou pequena ainda, então tem muita criança transgressora também, que não obedece, tá bom? Então você vai obedecer a partir de hoje, amém? No livro de João, capítulo 10, versículo 3, fala assim: que nós somos ovelhas do Senhor Jesus, nós somos considerados como ovelhas.
e as ovelhas são obedientes, certo? Olha o que no capítulo 10, versículo 3 de João fala assim: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? A voz do pastor. E o pastor chama as ovelhas pelo nome e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Então o pastor vai na frente, né? E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Então, a mamãe e o papai é considerado como um pastor, certo? Então, eles vão falar, e você como ovelhinha, você vai obedecer. A mesma coisa é o Senhor Jesus. Ele vai falar na igreja, ou então na Bíblia, quando você estiver lendo. Você vai ouvir a voz de Jesus e você vai obedecer, porque você é uma ovelhinha. Aqui no 5 fala, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Quem é o estranho? É o mundo. Porque o mundo fica chamando a gente para quê? Para assistir, para fazer, para jogar, para tantas coisas, sabe? Para pecar contra Deus. E tem muita criança, muita adolescente que não foge. De modo nenhum seguirá o estranho é o mundo. Antes, essa ovelhinha vai para fazer as coisas do mundo. Só que chega lá, tem um lobo lá. Entendeu? E o lobo é o diabo. E o diabo, ele vem senão para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Olha aqui no 10. Capítulo 10 de João, versículo 10, fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, se você é uma ovelhinha rebelde, não quer obedecer, você tem que tomar muito cuidado, porque o seu caminho não vai prosperar na obediência. Eu não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de nada. Se você continuar nesse caminho aí, você vai chorar lá na frente, quando você tiver maiorzinho, que você vai precisar das coisas, aí você vai ter que sofrer um pouquinho mais para poder conseguir, sabe? Quando o adolescente ele completa 18 anos, que já vira jovem, aí ele vai procurar emprego, aí não encontra, aí fica triste, decepcionado, que meu pai do céu, e agora o que eu faço? Por quê? Porque lá atrás ele não obedeceu. Se ele tivesse obedecido, o pastor, é como aqui está falando, né? Que Jesus é bom pastor. Se ele tivesse obedecido o pastor, desde o comecinho, tudo bonitinho, agora ele nem ia precisar procurar emprego. O emprego ia vir até ele, até ela. Ou então o emprego de jovem aprendiz, sabe? E você ia ganhar o seu dinheirinho. Mas e agora? Ainda há esperança. Lá no capítulo 28, versículo 13 de Provérbios, fala o quê? Que aquele que confessar o seu pecado e deixar vai alcançar misericórdia, certo? Então, se arrepende a partir de hoje. Vamos se arrepender? Vamos? Então, você vai dobrar o seu joelho e vai pedir para Deus perdão. Vai falar que a partir de hoje não vai mais fazer nada que desagrade a Ele, porque você é uma ovelha. Você vai ouvir só a voz do seu pastor. Pastor Jesus, o pastor, sua mãe e seu pai, ok? Então, um beijo no seu coração e até a próxima. Ouça bem, querido,